Bem, aqui nós temos um probleminha de dinâmica para resolver, bem simples, bem fácil. Vou mostrar passo a passo como resolver isso aqui, hein? Maravilha, nós temos aqui um arranjo, né, um diagrama, um desenho com a polia, nós temos dois blocos e nós temos duas questões aqui para sanar. Primeiro, descobrir a aceleração dos blocos e segundo, o valor da tração no fio que une esses blocos e formam um conjunto. Primeiro, a gente tem que entender isso, que esses blocos estão unidos e formam um conjunto. Maravilha. Como eles estão suspensos, eles estão sofrendo a ação da gravidade sobre eles. Isso é muito importante. O enunciado já nos dá o valor da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Maravilha. Nós sabemos também, portanto, a massa de A, que é 2 kg, e a massa de B, que é 6 kg. Maravilha, né? Mas vamos olhar com mais carinho aqui para o nosso diagrama, que é muito importante, que nos ajuda a compreender. Primeiro, a direção disso aqui, né? Nós sabemos que podemos ter uma direção na horizontal, conforme essa linha que eu acabei de desenhar, ou na vertical, né? Na vertical, aqui saiu tudo errado, mas enfim, na vertical. Na diagonal, sendo o seu ângulo agudo ou obtuso, né? Só que aqui nós temos uma direção diferente. Nós temos uma direção, vou falar bem grosseiramente aqui, curvada, né? Vamos traçar uma linha aqui e assim a gente compreende melhor a direção do movimento desses blocos, que está ocorrendo um movimento aqui, né? Nós sabemos que a direção deles não é uma reta, né, em direção a algo, ela forma uma curva em 180 graus. Ela forma uma curva, uma direção curvada de semicírculo, portanto, o movimento feito aqui nesta seta é um movimento que do início ao fim ele forma um arco de 180 graus. Temos direção, a direção é esse movimento aqui. Toda direção possui dois sentidos. Nós temos um sentido caindo para a esquerda, que é esse sentido aqui, e nós temos um sentido caindo para a direita. Maravilha. Sabemos a direção, sabemos o sentido. Nós precisamos agora calcular, o primeiro passo, é a força de cada bloco. A força peso de cada bloco, que nós sabemos que se dá pela seguinte equação. Você pode colocar aqui como P ou como F. Vamos colocar como F, como força. Qual é a força que está atuando sobre o bloco B? A força é igual à sua massa vezes a aceleração. Nesse caso, nós vamos substituir a aceleração pela a gravidade, que é a aceleração da gravidade, que o enunciado já nos dá, que é 10 metros por segundo quadrado. A mesma coisa para a força em A. Mesma coisa, F é igual a massa vezes a gravidade. Maravilha. Vamos calcular isso então, né? Vamos descobrir a força de A, né? Vamos descobrir a força de A, que é igual a sua massa, qual é a massa de A? 2 kg, vezes a gravidade, que é 10. Maravilha. Então, nós já temos a força de A aqui. Já descobrimos. Que é 20. A unidade de medida é newtons. 20 newtons. Maravilha. Força de B. Muito simples também. Que é a sua massa, 6 kg. É o produto da sua massa pela gravidade. Força de B é igual a 60 newtons. E aquela análise inicial que eu fiz do sentido, da direção, é importante aqui, né? Nós sabemos que o sentido natural de A, caso o peso de B fosse inferior ao seu, a massa de B fosse inferior à sua,
A simplesmente cairia ao favor da gravidade. O seu movimento nesse sentido seria uma queda em favor da gravidade. Mas como ela está unida a B, formando um conjunto, e a massa de B, que é 6, é maior que a sua, que é 2, A não irá cair. Ele vai no seu sentido oposto. Ele vai no sentido oposto contra a gravidade. Logo, a força de B e a força de A não se somam. Existe uma subtração, uma busca de uma anular a outra. Mas como B, a massa de B não é igual à massa de A, não há uma anulação, mas sim uma subtração. Então, eu tenho as forças individuais, a força de A e a força de B. Eu quero saber a força do conjunto. Força do conjunto, eu vou colocar como FT, força total. Você pode colocar como força resultante também, mas eu vou colocar aqui para simplificar. A força total do conjunto é igual à força de B. Você pega o maior para subtrair o menor, menos força de A. Você pode usar essa regra, tá? Sempre você remove o menor do maior, subtrai o menor do maior, né? O menor aqui é a força de A. Então, a minha força total nesse conjunto, ela não se soma, ela se subtrai, é 60 menos 20. Então, minha força total é igual a 40 newtons. Essa é a força do conjunto. Porque nesse caso, como eles estão indo em sentidos opostos, A está caindo para o lado esquerdo, B está caindo para o lado direito, as forças, elas buscam se anular. Então, você subtrai uma da outra. Subtrai a menor da maior. Siga essa regra. Maravilha! Nós descobrimos aqui a força total do conjunto. E nós também podemos descobrir a massa total do conjunto. Vamos colocar aqui como MT. Vou fazer aqui nesse canto direito. MT, a massa total do conjunto. Ou você vai colocar como massa também, não tem problema. MT, muito simples, os valores são baixos aqui somente para dar sentido lógico. Força de A mais a força de B vai me dar a massa total, que é igual a 8 kg. Maravilha! 8 kg. Vamos agora pegar esta mesma formulazinha para descobrir a aceleração dos blocos, a aceleração do conjunto. Então a gente pega a nossa força total, 40 newtons. Ela é igual ao que? A massa do conjunto, a massa total, vezes a aceleração. Qual é a massa? 8. A aceleração você não tem. Mantém ela aqui. Então, a sua aceleração será a razão da sua força total, força resultante, sobre a sua massa total. A aceleração é igual a 5 metros por segundo quadrado. Maravilha, descobrimos a aceleração do bloco. Excelente. Só vou corrigir isso aqui, deixar mais bonitinho. Descobrimos a aceleração do bloco. Muito simples. Caso você quisesse, né, já conhecesse todo esse passo a passo, né, você poderia fazer o seguinte, meu caro. Você poderia chegar aqui, ó, dizer que a aceleração ela é igual à força de B, se você já tem esse passo a passo na cabeça, menos a força de A sobre a massa de B mais a massa de A. Se isso aqui ficou complicado para você, não faça, porque isso aqui é deduzindo esse passo a passo. Olhei para o enunciado, olhei para o diagrama, eu notei que B ele possui uma massa maior que A, então ele vai puxar A no sentido contrário. Descobrir a direção e sentidos. Eu posso simplesmente fazer isso aqui, pular essas etapas todas e fazer isso aqui. Simples.
Maravilha, né? Descobrimos a aceleração. Precisamos agora descobrir o valor da tração no fio. E aqui precisamos olhar para o diagrama novamente e saber que o que está tensionando o fio é justamente essa oposição que A faz a B. B está puxando A, só que A, naturalmente, ela está puxando para o sentido oposto. Ela está caindo para cá. Só que B está puxando ela para o sentido oposto. Então, a minha tração, eu tenho que subtrair da minha tração a força de A. A tração menos a força de A. E a força de A é o que? É igual a massa de A vezes a aceleração. E aqui ficou muito fácil. É só substituir os valores. T menos força de A, que é 20. A gente já descobriu na primeira etapa. É igual a massa de A, que é 2 kg. Vezes a aceleração, que é 5 metros por segundo ao quadrado. A gente já pode chegar aqui e organizar direto se quisermos, né? Já jogar o 20 para esse lado. Dividido. Perdão, já ia cometendo um erro aqui. Não é dividido. A gente pega o 20. Deixa eu apagar aqui. Maravilha. E passa para o outro lado. Antes ele estava negativo, ele vai passar positivo, né? 2 vezes 5 dá 20, mais... Antes ele era negativo, aqui ele passa a ser positivo, mais 20. Aqui é meu T. T é igual... Então aqui a gente já pode fazer direto. 2 vezes 5 dá 10. O 20 que antes era negativo passa a ser positivo, então é mais 20. E aqui nós temos nosso T. Nosso T é igual a 10 mais 20, 30 newtons. Maravilha, chegamos às duas respostas. É isso.